Ele eliminou a família real e tornou-se o primeiro ditador comunista do mundo. Conheça Vladimir Lenin, o fundador da União Soviética. Um homem que unia inteligência política à impiedade. Ele escolheu seus parceiros, viu o tempo da crise chegar e inaugurou a revolução. Lenin tirou as ideias de Marx do papel e as transformou na União Soviética. Há quem diga que ele falhou e que outros poderiam ter sucesso. Dizem que o marxismo não pode ser colocado em prática e que os revolucionários têm crenças infantis. Inicialmente, iremos abordar o contexto político e social da Rússia do início do século XX, destacando a pressão do regime czarista sobre a população e as crescentes tensões que culminaram na Revolução de 1917. Além disso, analisaremos a aliança de Lenin com figuras como Stalin e Trotsky, como juntos eles consolidaram o poder bolchevique durante a Guerra Civil Russa, estabelecendo as bases para a União Soviética. A Rússia era governada por czares, os imperadores da época. Lá, uma mesma dinastia estava no poder desde 1613, os Romanov. A burguesia, vendo o que acontecia na Europa, almejava o mesmo, industrializar-se para também obter dividendos e não continuar servindo ao Estado. Ainda no século XX, os Romanov tinham muitas dificuldades para aceitar as transformações em curso no planeta e resistiam às iniciativas modernas que tratavam da diminuição dos poderes dos monarcas. Assim, havia muita resistência a obedecer a qualquer iniciativa que tratasse da subordinação do rei a órgãos constitucionais como o legislativo. Os últimos czares, antes da Revolução, começaram a se preocupar com a modernização russa, mas já era tarde demais. Alexandre II aboliu a servidão e eliminou dívidas. Mesmo assim, acabou assassinado por revolucionários. Alexandre III, seu herdeiro, reprimiu anarquistas e marxistas e finalmente conseguiu impulsionar a indústria, porém com capital estrangeiro. A Rússia passou a ter, por um lado, alguns elementos modernos e, por outro, a oligarquia agrária. Nicolau II, o último czar, não fugindo da tradição, que também incomodava o povo, os altíssimos gastos em guerras. Disputou e perdeu a Guerra Russo-Japonesa de 1904 a 1905. Essa guerra foi uma disputa imperialista, ou seja, por mais terras, da Rússia e do Japão pela Crimeia e a Manchúria. Naquele contexto, a Rússia poderia ser chamada de atrasada, pois em pleno século XX preservava práticas ainda feudais. Era agrária e dominada por czares. As primeiras revoltas que antecederam a Revolução foram contra o privilégio da nobreza e do clero, mas também contra gastos altíssimos em guerra. O Domingo Sangrento ocorreu em 9 de janeiro de 1905, de acordo com o calendário juliano, e foi um acontecimento em que tropas a serviço do czar Nicolau II abriram fogo contra uma multidão que protestava pacificamente nas ruas de São Petersburgo. Por ter perdido essa guerra, tornou-se um governo fraco, que foi o gatilho para o extermínio da família real russa. O estrondoso fracasso do czar estimulou as forças de oposição. Em 1918, por volta da meia-noite, do dia 17 de julho, toda a família real russa foi executada friamente. Até mesmo as crianças. Apressado para acabar com os prisioneiros, o comandante Yakov exigiu que o Dr. Eugene Butyrkin, médico dos Romanov, acordasse toda a família e os vestisse apropriadamente. A desculpa dada era de levar Nicolau II e seus herdeiros para um local seguro, que na verdade era apenas uma sala de 30 metros quadrados. Para a família Romanov, restava esperar por um caminhão de transporte que os tiraria dali, mas já sem vida. Foram 20 minutos de puro terror, com dezenas de tiros sendo disparados a queima-roupa. Tamanho era o estrondo das balas que algumas famílias que dormiam
nos quartos adjacentes, acabaram acordando no meio da madrugada. Nicolau II foi morto instantaneamente com tiros contra o seu peito. Alexei, seu filho, que tinha apenas 13 anos, foi assassinado com 2 tiros fatais na cabeça. Alexandra e algumas de suas filhas, no entanto, não foram vítimas de fuzilamento, mas sim de baionetas. Logo que todos os membros da família e seus empregados foram dados como mortos, as portas da sala foram abertas para que a fumaça da pólvora se dissipasse. Os corpos fuzilados foram colocados em um caminhão que os levou até a sua cova. O mandante do ato foi o primeiro governante a tentar tirar as ideias socialistas de Marx do papel. Ele nem sempre se chamou assim. Vladimir Ilyich Ulyanov era o nome. No início, ele não tinha interesse em política na juventude, mas tudo mudou com o desejo de vingança. Lenin assistiu à condenação de seu irmão Sasha, um militante revolucionário que tentou assassinar o czar russo Nicolau II. Depois daquele dia, ele se radicalizou completamente. Teve contato com as obras de Marx e, mesmo nascendo em uma nobreza hereditária, tornou-se líder do Partido Comunista. Quando a monarquia ficou insustentável, Lenin agiu rápido. Líder do Partido Radical do marxismo russo, recebeu o apoio dos fora da lei, mais talentosos e violentos para tomar o poder. Stalin e Trotsky estavam ao seu lado, tão radicais e impiedosos como Lenin. Ajudaram-no a tomar o poder. Eles venceram a guerra, tomaram o palácio, condenaram milhares à morte e fundaram a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o RSS. Tem uma frase de Lenin, a um de seus líderes, que evidencia a sua política. Você acha que podemos fazer uma revolução sem cadáveres? A violência tornou-se rotina no governo Lenin. Sob a liderança de Vladimir Lenin, os bolcheviques proclamaram um governo de operários e camponeses e iniciaram o período de montagem de um novo Estado na Rússia. Na teoria, o Estado bolchevique surgia para atender os interesses dos soviéticos, mas na prática, à medida que o Estado socialista foi sendo construído por Lenin, os soviéticos foram sendo afastados do poder. Há quem diga que Lenin era menos violento que Stalin. Após sua morte, Lenin teve seu corpo embalsamado e preservado. Ao entrar no mausoléu de Lenin, você pode até ser preso se ligar o celular. Até hoje, ele é cultuado como uma das maiores personalidades russas.